Olá, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja inundando teu coração. Estamos aqui para compartilhar mais um conteúdo e agora nós queremos compartilhar com você o Contagem Regressiva, que foi uma série que nós iniciamos no dia 6 de fevereiro de 2020 e quando nós começamos essa série, a igreja ainda podia se reunir presencialmente, mas por ocasião da pandemia, da quarentena que nós tivemos por ocasião do Covid-19, nós interrompemos essa série e começamos a transmitir online. Então, alguns desses episódios do Contagem Regressiva, eles acabaram não sendo publicados e nós vamos partilhar com vocês o conteúdo dos primeiros episódios. E hoje eu quero falar sobre o episódio 1 e 2 do Contagem Regressiva. Em 2 Pedro 3, versículo 8 e 9, a palavra diz: "Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se." O Contagem Regressiva teve por objetivo estudar o livro do Apocalipse em 21 semanas, ou seja, um capítulo por semana. E na ocasião do Apocalipse, a gente entendeu que a origem, o objetivo do estudo do Apocalipse deve ser enquadrar-nos nessa grande contagem regressiva que já começou. Ou seja, essa ideia de que se aproxima o dia do fim dos tempos, o dia da volta de Jesus. E como é bom nós, como igreja, ter um entendimento, uma revelação bíblica sobre este tema. Então, quando falamos de Apocalipse, nós precisamos entender que para o Senhor, como diz a palavra, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ou seja, Deus não está preso na condição do tempo. Deus não está retido nessa questão do calendário conforme o Cronos, que é o tempo humano. Deus, ele está no tempo Kairos, que é o tempo de Deus. Então, 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. E por causa disso, Pedro afirma que o Senhor, ele não retarda a sua promessa. O que isso quer dizer? Ainda que algumas pessoas achem que o Senhor retarda a promessa dele, Pedro diz que essa promessa não é tardia, mas ela não se cumpriu ainda na sua integralidade, porque o Senhor tem um objetivo, e o objetivo de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se, ou seja, todos tenham a oportunidade de acessar o perdão através do sacrifício de Jesus. Então, para estudar o Apocalipse, eu gostaria que você entendesse algumas coisas fundamentais. O Apocalipse não deve gerar medo, o Apocalipse não deve gerar preocupação. O Apocalipse é a revelação de Deus para trazer conforto, para trazer encorajamento, para trazer ânimo à igreja de Jesus. Então, a palavra Apocalipse, ela vem do grego apocalipsis, e essa palavra significa revelação. Na ocasião, a revelação de Deus, a revelação de Jesus, ela foi para o apóstolo João. E João, no livro do Apocalipse, ele se enquadra como um profeta, ou seja, aquele que tem a capacidade de Deus para afirmar o que está para vir no futuro e anunciar com antecipação aquilo que está por vir. Então, o João anuncia a palavra de Deus do futuro, trazendo ela para o presente e dando entendimento, dando sentido, dando significado para essa palavra. Quando a gente fala de profecia, no Novo Testamento, o entendimento de profecia é a palavra de pregadores guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, esses pregadores que, por serem guiados pelo Espírito, revelaram os propósitos de Deus para um tempo,
ou para tempos futuros. Então João, ele se enquadra como profeta de Deus no Apocalipse. E o Apocalipse, ele começa com uma revelação de Jesus para as 7 igrejas da Ásia, como você vê nessa imagem. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Eram 7 igrejas que estavam na Ásia, no continente asiático, e nessa ocasião Jesus escreve mensagens específicas, direcionadas, ora elogiando as igrejas, ora destacando as suas qualidades e ora apontando pontos que essa igreja ou essas igrejas tinham que melhorar. E Jesus começa em primeiro lugar falando a Éfeso. E no capítulo de número 2 do Apocalipse nós vamos encontrar isso. O recado de Jesus à igreja de Éfeso. Está escrito em Apocalipse 2 e verso de número 1 a seguir. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então veja, essa igreja de Éfeso, conforme esse quadro que você observa, ela era uma igreja que tinha muitas qualidades. Uma igreja perseverante, uma igreja de trabalho árduo, uma igreja que não tolerava os homens maus, uma igreja que provava os pretensos apóstolos para ver se eles eram falsos ou verdadeiros, e uma igreja que suportava os sofrimentos por causa de Jesus e não desanimava. Quer dizer, uma igreja que tinha muitas qualidades, mas em contrapartida, Jesus mostra que essa igreja tinha um ponto a ser corrigido. E que ponto era esse? A igreja de Éfeso tinha abandonado o primeiro amor. Em outras palavras, essa igreja, ela tinha se desconectado da fonte dos propósitos, da fonte do relacionamento com Deus, que é o amor. Então, o abandono do primeiro amor da igreja de Éfeso representa, um momento histórico da igreja, porque cada carta de Jesus a cada uma das igrejas vai apontar para uma época da história da igreja, na história da humanidade. Então, a carta de Jesus à igreja de Éfeso aponta para a era da pureza apostólica, ou seja, aqueles primeiros 100 anos da história da igreja primitiva, onde a igreja ainda estava muito pura, muito próxima ao modelo que Jesus e até alguns apóstolos que ainda estavam vivos, eles estavam vivendo, como o caso do apóstolo João, que segundo a história morreu aproximadamente entre o ano 90 e 98 depois de Cristo, enquanto ele ficou preso na ilha de Patmos. Então, qual é a solução de Jesus para uma igreja como Éfeso? Essa é a pergunta que nós queremos responder. Primeiro, Jesus aponta o caminho da reflexão. Na sequência, um caminho de arrependimento. Depois, um caminho de conversão. Veja o que diz o verso 5. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Em outras palavras, Jesus mostra a importância dessa igreja refletir onde caiu, dessa igreja se arrepender depois que encontrar o local da queda, e dessa igreja voltar à prática do primeiro amor, ou seja, se converter novamente, retornar à motivação original. E Jesus mostra que arrependimento é a ação
que restabelece a conexão ao primeiro amor. Ou seja, não existe reconexão ao primeiro amor se não existir arrependimento. Esse é o grande recado de Jesus para a igreja de Éfeso. Na sequência, Jesus escreve a carta à igreja de Esmirna, versículo número 8 de Apocalipse 2, e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e a tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Esmirna, assim como Éfeso, tinha muitas qualidades. Algumas delas são destacadas nesse quadro. Era uma igreja que tinha pobreza material em contrapartida à riqueza espiritual. Era uma igreja que, segundo Jesus, ela se considerava pobre na ótica material, mas ela era rica espiritualmente falando. Era uma igreja que tinha uma presença forte de falsos judeus, mas esses falsos judeus eram facilmente identificados, eram facilmente percebidos. A igreja discernia os verdadeiros dos falsos. E esse grupo de falsos judeus estava a serviço de Satanás, o que também era identificado pela igreja de Esmirna. Essa igreja era exposta a uma intensidade muito grande de provação e martírios, e por causa disso, essa igreja ela se fortalecia. Interessante observar que nós não encontramos nenhum ponto negativo, nenhuma queixa, nenhum ponto de observação que Jesus mostra como algo negativo para essa igreja. Essa igreja ela representa a era da perseguição e de martírios, onde houve um grande crescimento de perseguição e martírios contra cristãos, isso entre os anos 100 e o ano 313 depois de Cristo. Essa temporada, esse espaço de tempo do ano 100 a 313, houve muitos martírios. A gente sabe que esses martírios acabaram quando, por volta do ano 313, Constantino decretou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. O que nós aprendemos com uma igreja como Esmirna? Essa é a pergunta. Já que Esmirna não tinha defeitos a corrigir, o que nós podemos aprender? Nós aprendemos que Jesus recompensará os fiéis de forma surpreendente. E isso está muito claro no final do versículo 10, onde Jesus diz a essa igreja: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a coroa da vida está reservada para os fiéis, para os que perseveram na fidelidade. Logo na sequência, a partir do versículo 12 de Efésios 2, a gente encontra o recado de Jesus, a mensagem de Jesus para a igreja de Pérgamo. Diz o texto em Apocalipse 2:12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio.
Versículo 16 de Apocalipse 2. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Uau! Jesus está afirmando aqui que a igreja de Pérgamo era fiel ao nome dele. Era uma igreja que mantinha, que conservava a sua fé. Era uma igreja que não se abalava, mesmo sofrendo intensas perseguições. Inclusive, um dos seus líderes, que era o Antipas, foi duramente martirizado, duramente perseguido, mas a igreja não se abalou, permaneceu fiel. Em contrapartida, Pérgamo tolerava os discípulos de Balaão, ou seja, aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, que no Antigo Testamento ensinou o rei Moabita, o rei Balaque, a lançar maldições e tropeços contra o povo de Deus. Então, esses seguidores dessa doutrina, eles eram tolerados em Pérgamo, assim como eram tolerados os seguidores das doutrinas de Nicolau, ou dos nicolaítas, né? Então, essa doutrina de Nicolau, essa doutrina de Balaão, eram aceita na igreja de Pérgamo. Então, Jesus aponta isso como um erro, como um ponto a ser corrigido, como um desvio doutrinário. Esse tempo da igreja de Pérgamo representa a era de compromissos, ou seja, quando começou a entrar heresias na igreja, e a igreja começou a se submeter ao Estado. A igreja começou a se submeter ao Império Romano, ou seja, naquela época depois de Constantino, onde ele afirmou, onde ele decretou que o cristianismo era a religião oficial do Império e os cristãos, a fé cristã começou a se submeter ao Estado, ao Império Romano. Qual é a solução para uma igreja como Pérgamo? Veja, a solução que Jesus aponta para essa igreja é a solução do arrependimento. Arrepender-se, como diz o versículo 16, para que ele não venha rapidamente e batalhe contra eles com a espada da sua boca, disse Jesus. Outra solução era o combate à omissão, já que tinha as doutrinas dos nicolaítas sendo ensinada naquela igreja, já que tinha as doutrinas de Balaão sendo ensinadas naquela igreja, Jesus mostra que a solução para aquela igreja era combater isso e não ficar omisso, e não omitir esse erro. Então, nós precisamos lembrar que, biblicamente falando, pecado não é apenas fazer o errado. Pecado é também deixar de fazer o que é certo, ou na ocasião aqui de Pérgamo, ser omisso. Então nós pecamos quando erramos, mas nós pecamos também por omissão. E o que é o pecado de omissão? É deixar de fazer o certo. Tiago capítulo 4, verso 17, está escrito: aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Ou seja, comete um pecado de omissão, quem sabe o bem que deve fazer e não faz. Era a ocasião da igreja de Pérgamo. Por isso que Jesus disse a essa igreja que eles deveriam se arrepender. Em quarto lugar, nós encontramos a igreja de Tiatira, ainda no capítulo 2 de Apocalipse e verso 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama sobre os que adulteram com ela,
e virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, ou seja, a doutrina de Jezabel, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. 25. Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Em Tiatira nós percebemos as qualidades de uma igreja amorosa, de uma igreja que tinha serviço, uma igreja que tinha fé, e uma igreja que aumentava em obras de maneira crescente, ou seja, uma igreja que constantemente aumentava em obras, acrescia as obras. Em contrapartida, Jesus afirma que em Tiatira eles toleravam a atuação de Jezabel. Veja, se o problema em Pérgamo era a tolerância à doutrina dos nicolaítas e à doutrina de Balaão, aqui em Tiatira, Jesus afirma que eles estavam tolerando a operação, a atuação de Jezabel. E o que Jezabel fazia? Ela ensinava os crentes a praticarem a imoralidade sexual, a comer comida sacrificada aos ídolos. Então, essa é uma época da igreja onde a Igreja Católica é identificada como um momento histórico onde a Igreja Católica ela abandonou Jesus e começou a seguir completamente a idolatria. O que nós aprendemos com Tiatira? Nós aprendemos que Jesus sempre demonstrará a diferença entre fiéis e infiéis. Tiatira é um exemplo, é uma lição prática de que Jesus sempre vai demonstrar a diferença entre fiéis e infiéis. Em Malaquias 3 está dizendo entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então a separação dos fiéis é vista aqui em Apocalipse, já reproduzindo o texto de Malaquias 3, do 16 ao 18. Eu quero encerrar esse tempo, esses 2 primeiros episódios, afirmando a você algo extraordinário. O que nós conseguimos entender, olhando para essas 4 primeiras igrejas, olhando para a mensagem de Jesus, para essas 4 primeiras igrejas, é que aqueles que são fiéis até a morte, receberão a coroa da vida. Eu peço a Deus, eu oro ao Pai, que Ele te abençoe com fidelidade, que o Espírito Santo te constranja cada dia mais a ser mais fiel, porque a promessa dele não é tardia, mas ele está aguardando o arrependimento daqueles que serão salvos. Que Deus te abençoe e te guarde. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com alguma pessoa, se inscreva no nosso canal, dê o seu like e em breve estaremos publicando os próximos episódios do Contagem Regressiva. Um grande abraço a todos.